Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Susan dos Anjos e esta é mais uma aula de filosofia. E na aula de hoje vamos falar sobre Friedrich Nietzsche e o nascimento da tragédia. Então vamos nos aprofundar nas reflexões de Nietzsche a respeito da tragédia grega e também a sua crítica à cultura ocidental a partir de Sócrates, do pensamento socrático muito criticado por Nietzsche. Vamos lá? Começando aqui, então, com os nossos objetivos. Definir os conceitos de apolíneo e dionisíaco em Nietzsche e entender o problema da verdade em Nietzsche. Será que é possível alcançar a verdade? A arte nos ajuda nesse caminho ou nos atrapalha? São reflexões que vão aparecer na origem da tragédia, no nascimento da tragédia, obra importantíssima de Nietzsche. A arte existe para que a realidade não nos destrua. Isso é uma frase pensada aí, relacionada ao pensamento de Friedrich Nietzsche. E aí, será que a arte cumpre realmente essa função de nos dar uma potencialização da nossa vida? E isso é importante por quê? A afirmação de Nietzsche traduz a crença que o filósofo tinha no poder da arte em oferecer aos homens força e capacidade para enfrentar as dores da vida. É a arte que faz as pessoas dizerem sim à vida com todos os seus elementos, tanto os momentos felizes como os momentos mais difíceis, mais tristes. Afirmar a vida, dar sentido à vida, significa entender que há esses momentos e enfrentá-los, né? Enfrentá-los de cabeça erguida, essa é a ideia do Nietzsche. Por isso ele vai pensar também o conceito de super-homem, conceito bem importante dentro da filosofia nietzschiana. Em seu primeiro livro, O Nascimento da Tragédia, ou A Origem da Tragédia, publicado em 1872, Nietzsche atribuiu à arte um papel central na cultura humana. Estudando a antiguidade grega, afirmou que a criatividade e a beleza daquela civilização se deveram à sua capacidade de articular duas forças que em princípio são opostas. Então, a antiguidade clássica pré-socrática, antes de Sócrates, então, entendia o ser humano em todas as suas potencialidades, aliando razão e emoção, sentimentos, loucura, criatividade humana. O que o Sócrates faz é separar essas duas potencialidades e valorizar muito mais a razão. Isso é um ponto de crítica que o Nietzsche faz ao Sócrates. Denominou essas forças inspiradas nas tragédias gregas, que representavam histórias dramáticas derivadas das paixões humanas, como deuses, semideuses e heróis mitológicos e que possuíam uma tensão permanente e um final trágico. O deus grego Dionísio é considerado o patrono das tragédias e comédias gregas. Então, se vocês lembrarem do próprio símbolo do teatro, as duas máscaras, uma feliz e uma triste, isso já representa justamente essa questão da arte como uma expressão da vida em todas as suas diferentes possibilidades, os diferentes momentos da vida. A tragédia, a comédia grega representam isso, simbolizadas nessas duas máscaras, como a imagem que vocês estão vendo aí. Em sua obra A Origem da Tragédia, Nietzsche distingue dois impulsos artísticos utilizando como metáfora os deuses gregos Apolo e Dionísio. O apolíneo e o dionisíaco são forças opostas que se expressam na criação artística. E aqui a gente tem uma representação desses dois deuses, Apolo e a valorização da razão e Dionísio e a valorização da loucura. Vamos pensar melhor sobre esses dois deuses da mitologia grega que vão ser
usados como uma representação simbólica dessas potências diferentes, dessas forças vitais diferentes que o Nietzsche está pensando em atrelar. Vamos lá? Apolo, começando então com isso que vai representar o espírito apolíneo. Apolo, o luminoso, é o deus solar, é o princípio que representa a razão como beleza harmoniosa e comedida, organizada. Apolo representa as forças de ponderação e autodomínio. Então, Apolo nada mais é do que o deus do sol. E o sol sempre representou essa capacidade racional do ser humano, o equilíbrio, a harmonia, a ponderação. Então, essa capacidade relacionada mais a essa racionalidade mesmo possível do ser humano. O Apolo está representando isso. E Dionísio? Dionísio já seria o contrário, tá? Por quê? Para quem não sabe, Dionísio é o deus do vinho. Vinho nos lembra o quê? Embriaguez, loucura. Dionísio é o deus do vinho, da loucura. O espírito dionisíaco está atrelado à embriaguez, ao caos, à falta de medida, à paixão, à libido, à fertilidade. Dionísio representa o excesso e a inconsequência. O que você acha que se expressa mais na sua personalidade? O espírito apolíneo, mais racional, mais centrado, ou o espírito dionisíaco, mais criativo, mais maluco, mais assim, cheio de paixões, né? Qual dessas potências se expressam mais na sua personalidade? O que o Nietzsche vai falar é que a moral judaico-cristã nos levou a valorizar muito mais as potências racionais do que as paixões humanas representadas por Dionísio. E isso, é claro, é um problema, porque nos afasta dessa potência da própria vida, da afirmação da própria vida. Aqui a gente tem duas obras que representam muito bem o espírito apolíneo e o espírito dionisíaco. Por um lado, nós temos o Retorno de Netuno de John Copley, de 1754. Então, representando aí esse poder racional comedido do ser humano, representado também nas tragédias gregas. Por outro lado, nós temos a obra Carnaval, de Rosina Beckler do Valle, de 1956, mais atual, representando essa festa, a loucura, o carnaval. Carnaval geralmente é entendido, principalmente dentro do nosso país, como esse momento em que a loucura é permitida, né? Então é permitido a gente se divertir, a gente não pensar em trabalho, acordar tarde, farrear, etc. É o momento, então, de liberação dessas pulsões dionisíacas, desse espírito dionisíaco. Porém, o restante do ano temos que ser racionais, colocar o despertador para tocar e tudo mais. E o Nietzsche vai falar que isso faz com que as pessoas sejam fracas. Por quê? Você não pode cindir o ser humano, separar essas duas forças. O super-homem é aquele que consegue relacionar, que consegue aliar o poder, o espírito apolíneo e o espírito dionisíaco, e isso vai se apresentar na própria arte. É isso que é interessante no contexto da discussão sobre a estética em filosofia. Vamos para a nossa primeira atividade? Então, crítico da dualidade, bem e mal, certo e errado. Nietzsche acredita que temos em nós esses dois impulsos, o apolíneo e o dionisíaco, como forças latentes e motivadoras da vida. Você concorda com essa posição? Escreva um texto argumentativo defendendo a sua posição sobre a questão da dualidade humana. E aí, você acha que de fato nós somos seres cindidos, divididos? Ora precisamos agir de forma racional, ora podemos expressar as nossas loucuras, nossas emoções, né? De que forma fazemos isso? Vocês acham que daria certo se a gente unisse essas duas potencialidades? Isso seria vantajoso ou não? Escreva um texto argumentando sobre todos esses temas e daqui a pouquinho a gente retorna.
E aí, pessoal, conseguiram pensar então sobre esse problema que o Nietzsche nos alerta, nessa questão do dualismo, da fusão, da separação entre o espírito apolíneo e o espírito dionisíaco? Você acha que de fato nós expressamos essas forças diferentes, né? Será que há possibilidade de unir essas duas forças? Ali o Nietzsche é contemporâneo de Freud, por exemplo, o pai da psicanálise, e o Freud vai retomar também essas discussões nas suas teorias, tá? Falando sobre pulsões de vida, pulsões diferentes aí que mobilizam, movimentam o ser humano. O Nietzsche pensa no campo da filosofia também essas duas potencialidades humanas. Para a gente refletir um pouco mais sobre isso, quando critica o dualismo representado pela oposição entre espírito apolíneo e dionisíaco, Nietzsche está criticando também a cultura ocidental que privilegia um, ou seja, a razão, em detrimento de outro, a criatividade, a loucura. Para ele, o além do homem, que ele chama de super-homem, é aquele que consegue conservar e unir essas duas expressões humanas, reafirmando a potência da vida. A arte, na forma da tragédia, pode nos proporcionar esta experiência. Então, esse é uma das grandes contribuições da arte, é justamente através da arte a gente conseguir unir essas duas potencialidades humanas que em algum momento da história da cultura ocidental foram separadas. A tragédia. Na tragédia, o espectador reencontra o uno primordial, ou seja, a vontade, a verdade, essa fusão representada pela união entre Apolo e Dionísio é possível através da arte, é isso que eu estou querendo dizer. Ela é um tônico que conduz à afirmação da vida pela vivência artística do prazer e da dor. Ela deu força à cultura grega, a tragédia, ao elaborar o sofrimento como parte essencial da vida, pois o herói sofre, mas suporta tudo, né? Então, nas tragédias gregas, geralmente a gente percebe esse final trágico, muitas vezes até a própria morte, mas o herói, ele não entende isso como um fim. Na verdade, todo o desencadeamento das tragédias gregas levam a essa reafirmação da potência da vida. O herói sofre, mas ele entende que aquilo é parte da vida, tá? Então, essa união das expressões distintas que nós percebemos em nós mesmos e também no mundo, nas nossas vivências cotidianas. Vamos ver como que isso aparece no texto de Nietzsche? Então aqui eu tenho um trechinho do livro A Origem e o Nascimento da Tragédia. Vamos ler juntos. As duas divindades protetoras da arte, Apolo e Dionísio, nos sugerem que no mundo grego existe um contraste prodigioso na origem e nos fins entre a arte do escultor ou arte apolínea e a arte não escultural da música, a de Dionísio. Esses dois instintos tão diferentes caminham lado a lado, mais frequentemente num estado de conflito aberto, excitando-se mutuamente a criações novas e mais vigorosas, a fim de perpetuar entre eles esse conflito dos contrários. Então nós vemos que a arte permite, né, as várias expressões artísticas nos permite identificar esses espíritos distintos, né, essas forças distintas que atuam dentro daquilo que é humano, dentro de nós, certo? Nietzsche critica a tradição da filosofia ocidental que, desde Sócrates, passa a valorizar a razão e o ideal da verdade em oposição ao corpo, à invenção, à desmedida, às emoções e às diferentes interpretações e perspectivas contrárias. Sócrates privilegiou a razão apolínea em detrimento do caos criador dionisíaco. É por isso que eles são colocados como opostos. O Nietzsche pensando aí, defendendo essa união entre o espírito apolíneo e dionisíaco, e o Sócrates colocando aquele marco ali de dizer, ó, a partir de agora é necessário conhecer-te a ti mesmo, ou seja, é preciso racionalizar, pensar sobre tudo, saber explicar. Embora ele diga, só sei que nada sei,
essa confirmação da sua própria ignorância é a ironia socrática que o leva a buscar a verdade através do pensamento filosófico, através do discurso racional, e o Nietzsche vai dizer isso é um problema depois vai ser mais aprofundado ainda pelo cristianismo. Então ele critica essa cultura que nasce com Sócrates e se aprofunda na Idade Média, no pensamento, na moralidade cristã. Nietzsche faz uma crítica à ideia de verdade como um valor superior, tal como colocada por Sócrates. A ciência se nutre unicamente da verdade, e na arte a experiência da verdade está ligada à beleza, à ilusão, à aparência. Criticando a verdade, Nietzsche nos mostra a decadência de uma sociedade cientificista. Esta confiança cega na ciência constitui-se na negação do que o homem possui de mais humano, que são os seus instintos. Então aí o Nietzsche está fazendo uma oposição entre o discurso científico e o discurso artístico. A arte nos permite unir essas expressões opostas. A ciência separa, tá? E a cultura ocidental valoriza muito mais a ciência do que a arte. A gente pode até pensar isso dentro da nossa própria escola, no nosso dia a dia, né? Será que a gente presta mais atenção na aula de arte ou na aula de matemática? Pensem sobre isso. Nietzsche diagnostica o homem moderno como um doente, propondo a arte como um medicamento capaz de levar à cura. A arte é apresentada como alternativa à racionalidade, já que não representa compromisso com a verdade. Ela se assume como fantasia, como ilusão. Então, através da arte, essa criação, a gente pode, né, a arte nos permite exercer plenamente os nossos potenciais enquanto seres humanos, a nossa criatividade, os nossos sonhos, a nossa imaginação. E isso é reafirmação ou afirmação da vida no conceito nietzschiano. Enquanto Sócrates, aqui uma tarefinha para a gente pensar sobre isso. Agora um debate, tá? Então, atividade mão na massa, vocês vão anotar essa atividade, vão fazer um debate sobre tudo que a gente viu nessa aula. Enquanto Sócrates defendia ser possível chegar a uma verdade universal, Nietzsche afirmava que a verdade é uma convenção social com a finalidade de regular os relacionamentos humanos e possibilitar a formação de uma comunidade. Temos aqui um conflito entre duas posições filosóficas distintas, a posição de Sócrates e a posição de Nietzsche em relação à verdade. Sócrates, verdade pode ser encontrada através da razão, conhecida através da razão. Nietzsche, a verdade é uma convenção social muito valorizada na cultura ocidental, mas que muitas vezes sequer pode ser alcançada. O que vocês vão fazer a partir disso? Então, a partir da compreensão desses dois posicionamentos distintos, a ideia aqui é vocês pensarem, dividirem-se em grupos, pensarem argumentos para sustentar ou a ideia socrática ou a ideia de Nietzsche, e aí vocês vão ter um tempinho para discutirem entre vocês qual dessas posições faz mais sentido. Eu vou deixar vocês anotarem a tarefa e daqui a pouquinho a gente volta para fechar a nossa aula.
E aí, conseguiram pensar essas duas posições distintas? A posição do Sócrates, a defesa da verdade a partir da razão, a posição do Nietzsche, talvez não haja verdade, a verdade é uma convenção social. Pensaram sobre isso? Então é legal vocês debaterem essas ideias, porque através dos debates a gente consegue ver argumentos positivos na defesa de uma ou outra teoria. Filosofia não é ciência, né? Então a filosofia, obviamente, é um discurso, uma área de conhecimento que nos permite entender diferentes pontos de vista, transitar por esses diferentes pontos de vista, é por isso que os debates são tão interessantes nesse contexto. Vamos lá para a nossa revisão? Então, na aula de hoje, estudamos o pensamento de Nietzsche sobre a tragédia grega e sobre os impulsos dionisíacos e apolíneos, que, segundo ele, são forças opostas que motivam o nosso eu criador, se expressam, então, através da arte. Entendemos a crítica feita a Sócrates por privilegiar a razão apolínea em detrimento ao caos criador dionisíaco, deus do vinho, ou seja, a negação dos instintos humanos, essa crítica que o Nietzsche faz a toda a cultura ocidental. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e a gente se encontra numa próxima. Tchau, tchau!